Vamos analisar a derrota para o Palmeiras por 3-0. Um jogo que o Palmeiras precisou apenas de 25 minutos iniciais para liquidar a fatura e depois só administrar o resultado. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o empréstimo, já que foi revelado a quem vai emprestar esses 80 milhões. E vamos falar também o calendário do futebol brasileiro, que o ano que vem vai ter Brasileirão um ano todo. É um Brasileirão bem picotado para ser de janeiro a dezembro, uma coisa maluca, mas CBF, a gente só pode esperar maluquice, né? Tudo isso, já salve, salve galera do Vascão, mais um pós-jogo. O canal Thiago Tocha, antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui é Garantia Moral, aqui todos TVs. Bom, antes de falar da tristeza que foi essa derrota para o Palmeiras, começou um dia parecendo que as coisas dariam certo para o Vasco, já que teve a convocação para a seleção brasileira, vai ter a última data da FIFA de 2025, que será as eliminatórias contra o Japão e Coreia do Sul, lá na Ásia, e havia uma preocupação de vascaínos serem convocados, o PH, que vem, pelo menos antes do jogo de hoje, tendo boa fase, o Felipe Coutinho e o Ryan, né? Que viveu em boa fase, talvez até o Léo Jardim, sendo os jogadores que estavam candidatos a serem chamados pelo técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Mas nenhum deles foi chamado, então é porque como será amistoso, não será eliminatórias para a Copa do Mundo, nós já encerrou as eliminatórias da Copa, o Brasil se classificou para o Mundial do ano que vem, o campeonato não vai parar. E com isso, né, havia um temor, né, já que os jogadores iriam para a Ásia e voltariam correndo para jogar o jogo do Vasco. Acho que vai casar com, não lembro quando vai ser, esses jogadores vão voltar antes do jogo contra o Fluminense, que vai cair numa segunda-feira. Eu também já vou falar sobre isso, mas nenhum deles foi convocado, e no jogo a gente sabia que o Vasco não era favorito. O investimento que o Palmeiras tem hoje, em comparação com o Vasco, o Palmeiras tem um investimento 1000 vezes maior. A Crevisa saiu de ser patrocinadora principal do Palmeiras, é verdade, mas a dona da empresa, né, que é a Titia Leila, vou citar a Titia Leila de novo futuramente, mas ainda nesse vídeo, ainda é presidente do Palmeiras e acertou com um patrocinador PET que deve ser um dos mais altos, né? E tanto que eles fazem investimentos, contratações que fazem o Palmeiras todo ano brigar por títulos. Tanto é que estão brigando com o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo ganhou na semana passada, o Palmeiras perdeu, o Flamengo ganhou uma gordurinha. Então era fundamental para o Palmeiras vencer esse jogo, para não deixar o Flamengo fugir muito, né? Já que o Flamengo joga amanhã contra o Cruzeiro, um verdadeiro 6 pontos, né? Amanhã no Maracanã, já que o Cruzeiro também briga pelo título. Então, se sabia que o Palmeiras tinha que vencer, e para o Vasco tirar ponto, ou até vencer o Palmeiras, o Vasco precisaria ser perfeito em todos os setores, como foi contra o Santos, como foi contra até o próprio Cruzeiro. Mas você vê
o planejamento da diretoria foi ruim. Eu sei que é possível que tenha adeptos do ex-jogador que hoje é presidente, parece criticar o ex-jogador como gestor. O que eles conseguiram, ele e o Felipe conseguiram, né? O Felipe é o diretor de futebol também, já vou falar do Felipe. Como jogador, já está lá nas taças de São Januário. Isso não se muda. A cobrança hoje é outra. A função, tanto do Pedrinho quanto do Felipe, são outras. E o planejamento foi mal feito, tanto é que o Vasco, em todos os setores, fica dependente de um atleta. No caso da defesa, hoje o Vasco é dependente do Cuesta. O Cuesta faz até o Robert Renan ser jogador a nível de seleção, número de seleções. Antes, o Robert Renan ainda não tinha levado o drible. Agora, hoje, sem Cuesta, o Robert Renan levou drible. E para escalar no lugar do Cuesta, que é o Lucas Freitas, só que se sabe lá, baseado em que o Diniz treinou e escalou o pior dos Lucas, o Lucas Oliveira, que é um amor da vida do Felipe, com a indicação do Felipe. E nesses atletas que não deram certo, que saíram agora na janela do meio do ano, Lucas Oliveira não foi. Ele já até recebeu ofertas, como assim o Jean Davi recebeu. O Jean Davi continua não sendo relacionado, sentou no contrato. E eu até estava curioso se o Felipe falaria como falou sobre o Campasso, se ele passou a não gostar desses atletas por recusar o propósito de Série B, Série C, ganhar menos e mesmo não sendo utilizado, ter continuado no Vasco. E o Lucas Oliveira, como foi indicação do Felipe, não sei se foi baseado apenas nisso, porque pode ser que o Lucas Oliveira treinando é um leão. A TV Vasco não mostra todo o treino, pouco se mostra. Se tudo que a TV Vasco mostra for o treino, é uma coisa de se preocupar. Mas eu acredito que não seja isso, que o Vasco realmente treina. Mas pode ser que o Lucas Oliveira no treinamento seja um leão. Mas hoje foi um gatinho. Aquele gatinho que acabou de nascer, tem que tomar muito leite para ficar forte. De ele ter sido um desastre. O Vasco ainda tem um problema crônico, que o Vasco não consegue se posicionar sem a bola. Tem mostrado uma pintada de evolução contra o Cruzeiro, mas hoje mostrou aquele Vasco que vinha sendo um Vasco, não tinha noção como se posicionar sem a bola. Que o Palmeiras, com um time, além de ser forte a sua base, se joga junto há bom tempo, deitou e rolou. E é engraçado que o Lucas Oliveira foi um dos personagens dos dois primeiros gols do Palmeiras, sobretudo o primeiro, que o Moura tentou afastar, ele caído, a bola bateu nele, sobrou pro Flaco Lopes, deu um toquinho para a rede. O segundo também foi nesse bate-cabeça do Lucas Oliveira com o Robert Renan, quem agradeceu foi o Flaco Lopes, fez o gol. E o terceiro gol, o Vitor Roque brincou para cima do PH, deu um balãozinho, um gol de pelada, fazendo o terceiro gol.
Em 25 minutos eu achei que o Palmeiras ia meter 5, 6, 7, 8. Porque se eles esforçassem a barra, teriam feito. Mas eles chegaram como se eles tivessem, não sei se foi esse papo no vestiário, que eles conversaram e falaram, olha, já resolvemos o jogo, só vamos administrar. Que eles passaram a tocar a bola, que ainda assim, como o Vasco, desculpem, mas como o Vasco é um time que não tem noção de se marcar sem a bola, ainda assim o Palmeiras continuou criando. Ainda teve um gol ao lado do Vitor Roque, ele estava impedido. E com isso o Palmeiras defensivamente baixou as linhas e o Vasco melhorou em relação ao primeiro tempo. O Felipe Coutinho teve uma oportunidade, o Gomes, que entrou no segundo tempo, também teve uma oportunidade. Eu sei que teve uma galera aí falando do Aete. Só que a bola não chegou no cara. Não adianta você criticar um cara que tem a função apenas de finalizar, se a bola não chega nele. Hoje foi, e ainda teve recuar, você não pode exigir um cara, como um relacionamento, você não pode exigir que a outra pessoa seja como você, né? Você tem que ser, antes de você topar um relacionamento, você tem que ver o que a pessoa tem para te dar em troca. E no caso de um time de futebol, quando um treinador vai escalar, ele tem que ver baseado no que ele quer pelo time e pela pontos fortes e fracos do adversário, se aquela peça é a correta para a partida. E sabendo daquilo que o jogador pode propor, daquilo que o melhor que um jogador pode propor. Eu lembro no time de 97, o Antônio Lopes, eu ainda ouvia 100% até sem aparelho, botando o rádio, né, no ouvido, aumentava o volume, mas ouvia, aí gente elogiando o Lopes pelo esquema que ele fazia, ele falando que o grande segredo era explorar a qualidade que cada jogador tem de melhor. Não adiantava forçar um jogador aquilo que ele não sabe fazer, e sim agregar o que ele sabe fazer, explorar o que ele sabe fazer de melhor. E o Vaete, não adianta você pedir para ele recuar, sair driblando, porque ele não é o Romário da vida, o Romário não foi um jogador completo, mas quando a coisa estava brava para ele conseguia recuar e armar. Um exemplo, o passe dele do gol do Bebeto contra os Estados Unidos, tem outros, tanto pelo Vasco, quanto pelo rival da Gávea, pelo Barcelona, enfim, que ele também, quando as coisas estavam bravas, ele deixando um companheiro na cara do gol, não vai ser nunca esse cara. Assim como o Cano, quando estava no Vasco, não era esse cara, ele no Fluminense não é esse cara. Se ele quer uma dinâmica num ataque, um ataque que sai muito rápido, um contra-ataque, não vai ser esse cara. Se ele quer o Vaete, para ele produzir, ele tem que ter um meio de campo que faça essa dinâmica de rapidez no contra-ataque, que a bola chegue nele, ele foi só apenas finaliza, seja com o pé, seja com a cabeça. Então, não adianta vocês falar do Vaete, exigir do Vaete uma coisa que ele não vai agregar, quer sair, tá, né? Ou
vai para o banco de reservas, faça um ataque mais dinâmico com o DVD, que quando o DVD entrou, vamos combinar que o ataque não ficou tão dinâmico assim. Não adianta chorar agora que o mercado fechou, vai ser esse grupo que vai tentar fazer que o Vasco passe um ano tranquilo, mas olha, a limitação está aí. Não adianta, youtubers já estavam vendendo ilusão, né? Já estavam falando de top 6, chegar no Flamengo, passa o Flamengo. Teve gente que vivendo nessa ilusão, teve gente até falando, pô, monta um time sub-20 contra o Palmeiras, porque para prejudicar o Flamengo disputa com o Palmeiras o título, como se o Vasco tivesse um time de qualidade técnica para isso. Mal tem um time que pode ser considerado bom time titular, mal tem. Tem boas peças, mas tem umas peças também que não deveriam vestir a camisa do Vasco, um exemplo, Lucas Oliveira. O Matheus Cocão, que entrou no segundo tempo, é um cara que precisa amadurecer, né? Ele teve uma fase de boa fase, mas precisa ainda amadurecer para ser um jogador de elite. Hoje ele não é. Enfim, é aquilo que a gente falava quando o Fernando Diniz foi contratado. Não era nada contra o Fernando Diniz, que ele tem sim uma convicção que pelo jeito ele vai morrer com ela, mas com a gente sabendo disso, saber que o Vasco não tem qualidade técnica, o time do Vasco não tem qualidade técnica para produzir daquilo que o Fernando Diniz exige. Bom, próximo jogo contra a Vitória, em casa, os dois lanternas do campeonato, está na zona de rebaixamento. O Vasco tem total condição de vencer. Hoje tinha uma maneira de vencer que o Vasco não jogou dessa maneira de vencer, que era cuidar da casinha, marcar bem os pontos fortes do Palmeiras e explorar, né, um possível nervosismo do adversário. O Vasco não se jogou assim, jogou de peito aberto contra um adversário que ele ainda não tem condição de jogar de peito aberto. Mas contra a Vitória, o Vasco tem condições de vencer. Eu não acredito que o Fernando Diniz fará porradas como o Felipe fez no jogo do turno lá em Salvador, que com um jogador a mais perdeu de virada. O Fernando Diniz não terá esse problema. O Vasco tem condições de vencer o Vitória, mas hoje tinha que ser perfeito. O Vasco foi suicida. Não tenho o que falar. Vitória, derrota, eu queria falar em vitória, mas derrota justa, até não foi um placar que poderia ter sido se o adversário jogasse tudo que sabe, mas sirva de lição para a sequência do Campeonato Brasileiro. Uma coisa eu não tenho problema de perder com o Palmeiras, o problema é como se perde. O Vasco perdeu sem lutar. Entregue, faça o que quiser de mim. Foi isso que o Vasco fez hoje. Perder, empatar, perder, são 3 opções do jogo, mas o negócio é como se o resultado acontece. Eu tenho uma amiga de Uberlândia que eu sempre falo para ela, ela é advogada, que tem coisa, eles vivem
parecido com o esportista, né? Caso se ganha, se perde. Que as derrotas fazem parte da nossa vida, porque as derrotas nos ensinam até mais do que as vitórias. Só que o Vasco tem dificuldade de aprender com as derrotas. Você andar de bicicleta, quando você está andando, você vai cair. Se na primeira queda você desistir, você não vai aprender. E o Vasco cai e desiste. Porque não aprendeu. Não é fácil. Bom, no vídeo do Boa Tarde, ainda não tinha se falado quem seria a instituição ou a pessoa que fosse emprestar esses 80 milhões que a diretoria diz que é muito urgente, a ponto de nem usar, nem colocar no conselho para votação. E depois se foi apurado que aquele Visa, assim, na dona Titia Leila, presidente do Palmeiras, teve até com um colega que eu trabalho pelo Ministério da Saúde, achando que é um empréstimo aporte, não se falou nisso. Se tratando de futebol, a gente nunca sabe também, né, o que se está por trás dos bastidores, mas a princípio se fala apenas de empréstimo, nada de aporte, até porque os 70% que estão ainda a 77 e a associação, né, a 77 dessa CAP, né, tá uma briga societária. O Vasco não pode vender o que não é seu, né, tá essa briga das ações que ainda estão no ar. O Vasco não pode vender, então não pode ainda fazer um empréstimo aporte com promessa de venda no futuro. A não ser que a Crefisa queira fazer um acordo com a CAP, não se falou nisso. Até porque a última vez se foi viajado nisso, vamos falar em viagem, né, porque foi uma coisa especulativa, e eu creio que vai ter YouTubes hoje, amanhã, como falava um no grego, todo dia falando, agora vai ser a Titia Leila, só por causa desse empréstimo, que a Crefisa vai comprar o Vasco, não se tem certeza disso, mas seja como for, é preciso que o Pedrinho, que é hoje o gestor da SAF, responda um monte de perguntas, como, por exemplo, os 20% de garantia, que o Vasco, a associação, tem 30% ainda da SAF, né? E colocou como garantia desse empréstimo 20% das ações, serão entregues imediatamente, ou quanto que o Vasco vai pagar por mês desse empréstimo? Terá uma venda de algum ativo também como garantia? Tudo isso, quanto de juros, aumento, tudo isso é preciso, sim, que a Pedrinho vinha público explique. Dizer só quem vai emprestar não é transparência. Ele revelou depois do vídeo para se fazer de transparente, para criar uma massa de manobra que dita tudo o que ele fala, diga que ele é transparente, mas até agora você deixa tudo muito claro. Inclusive foi que o Ministério Público disse para a Justiça, pedindo que a Justiça negue o pedido de empréstimo, que falta clareza. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que espero que eles esclareçam a isso. E para encerrar, uma noite de tristeza, uma noite que o Vasco foi peça fácil,
para o seu adversário, uma coisa que me dói. Tem gente muito conformada, né? Principalmente uma geração, que eu chamo uma geração Matheus Gilberto, que não viu o time de 2011, nunca deu uma volta olímpica. Tudo que a atual direção faz é maravilhosa, que estão se conformando com um 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Sorte que o Atlético Mineiro empatou ontem. Torcer para o Santos empatar ou perder hoje para o Grêmio. Se bem que se o Vasco vence o Palmeiras, teria sido ao contrário, teria que torcer para o Santos, vencer o Grêmio para o Vasco pular para 10º colocado. Mas tem uma... Inclusive, gente que viu o Vasco dando volta olímpica, seja por interesse comum. Tem muita gente elogiando o fato da associação estar pagando o salário de dia, como isso não fosse obrigação. Ah, Thiago, o Eurico, o Campelo, o Salgado não pagavam o salário de dia, mas eles tinham a cobrança dos credores que empenhoravam. O Pedro não está tendo isso por causa da recuperação judicial que suspendeu as cobranças. Só que essas cobranças são eternas. Mas teve um canal aí que não é jornalista de formação, mas está lá nas coletivas, tem até... E isso que me faz acreditar que o Vasco é assim consultado, porque eles puxam muito o saco da diretoria e sempre são aprovados, e eu mantenho a independência, tenho a minha credencial sempre, a maioria das vezes, recusada em São Januário. Diziam, poxa, o Pedrinho está pagando salário em dia, como se fosse um grande feito. Mas me esquece que as cobranças estão suspensas. Eu quero ver quando as cobranças voltarem a ser cobradas. E ainda assim eles estão pedindo esse empréstimo de 80 milhões para titia Leila. Esse é o grande feito. Ah, só a 77, eu comprei a 77 por acaso. Esqueçam a 77, o cara... Mas olha, era por ele estar pensando em revenda, vocês viram ele falar em revenda? Aliás, cadê o investidor avançado sem proposta? Qual a palavra do assessor 0800 que sempre advoga pelo ex-jogador? Bom, e ano que vem um Brasileirão começará em janeiro. Pertinho das finais do campeonatos regionais, né, estaduais. Vai ser um ano inteiro de campeonato brasileiro, uma loucura. Já que em junho a julho vai parar por causa da Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Seleções, retorna em agosto, mas ainda assim, uma maluquice. Daqui a pouco, se a CBF gostar dessa maluquice, é capaz o Brasileirão até aumentar o número de participantes para dar para um ano todo. Da CBF eu só espero coisa maluca. Bom, daqui a pouco um principal campeonato brasileiro no nível nacional vai perder valor por causa disso. E eu achava tão bom, do jeito que estava, né, de março a dezembro. Agora vai começar dia 28, dia 29 de dezembro, vai acabar dia 2 de janeiro e vai acabar dia 2 de dezembro. Ano que vem. Eles estudam fazer a Copa do Brasil como se fosse uma Libertadores, né, nacional,
uma Champions Nacional de final única, outra maluquice, legal, nessas competições de mata-mata, jogo de ida e volta. Mas se espera tudo dessa CBF, não espero nada de racional. Então, é isso, galera. Mas o que vocês acharam da atuação no Vasco? Opinem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos. Vocês já dando meia hora de vídeo, ó. Até o nosso Esperta Vascaíno. A hora do osso e um boa noite. O resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.